Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Ao ouvirem o relato, todos eles elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu criastes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Por meio do Espírito Santo, disseste através do teu servo Davi, nosso pai: Porque se enfureceram as nações e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi assim que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com os pagãos e os povos de Israel contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste, a fim de executarem tudo o que a tua mão e a tua vontade haviam predeterminado que sucedesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos então ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo Responsorial 2. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Porque os povos agitados se revoltam, porque tramam as nações projetos vãos, porque os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos junto contra o Deus onipotente e o seu ungido. Vamos quebrar suas correntes, dizem eles, e lançar longe de nós o seu domínio. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Ri-se deles o que mora lá nos céus, zomba deles o Senhor onipotente. Ele então, em sua ira os ameaça e em seu furor os faz tremer, quando lhes diz: Fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião, meu monte santo, o consagrei. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Podes pedir-me, e em resposta eu te darei por tua herança os povos todos e as nações, e há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverás de dominá-los, e quebrá-los como um vaso de argila. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite. Ele disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: Como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje,
vemos o encontro de Jesus com Nicodemos, chefe dos judeus, e esse diálogo nos irá acompanhar durante os próximos dias, neste belíssimo capítulo 3 do Evangelho de São João. Para entendê-lo, vejamos antes o contexto. Nicodemos é um dos chefes dos judeus e ele procura Jesus durante a noite. Por quê? Porque ele já crê em Jesus, mas sua fé ainda não é sobrenatural. Ele crê que Jesus, de alguma forma, vem de Deus. Ele mesmo diz no início do Evangelho: sabemos que viestes como mestre da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Nicodemos professa aqui uma fé sincera, mas ainda humana. Essa é, com efeito, uma das características da fé humana, que ela se baseia em sinais e evidências. É a fé de quem acredita em algo por ter argumentos a favor disso. É a fé que prestamos, por exemplo, às revelações privadas, isto é, às que não pertencem à revelação pública feita por Deus. Nicodemos já começou a entender que Jesus vem de Deus, afinal ele viu os milagres. No entanto, Jesus, em resposta a Nicodemos, indica-lhe que essa fé não é suficiente. Em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Quer dizer, Nicodemos, tua fé é boa, mas humana. Ela fez-te reconhecer que venho de Deus, mas tu ainda não sabes quem sou. Porque para enxergar o reino de Deus, que não é senão o próprio Cristo, Verbo encarnado, é necessário algo mais. É necessário nascer do alto. Ora, a palavra do alto, que em grego é usada pelo evangelista São João, anoten, pode ser entendida de duas maneiras diferentes. Com ela, Jesus pode estar dizendo tanto nascer do alto quanto nascer de novo. É por isso que Nicodemos fica perplexo. Ele ouve a expressão, mas não a interpreta como do alto, mas como nascer de novo. Diz então a Jesus: como alguém pode nascer de novo se já está velho? Como um homem crescido vai entrar de volta na barriga da mãe? Jesus explica-lhe o que é nascer do alto. Trata-se de nascer da água e do Espírito. Jesus se refere claramente ao sacramento do batismo, como se dissesse, a uma forma de nascer de novo, nascer do alto, que é nascer de Deus. Como? Ora, quando nascemos, nascemos filhos do homem, somos filhos de nossos pais, que são seres humanos. Mas quando somos levados às águas batismais, tornamo-nos filhos de Deus. O Espírito Santo nos une a Jesus e passamos a ser filhos no Filho, membros do corpo místico de Cristo. Ora, Cristo é Deus eterno, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. E é esta a fé que nós católicos professamos. Cremos que Jesus é Deus eterno que se encarnou, ou seja, que criou para si um corpo e uma alma, uma natureza humana. É isso que Nicodemos não pode enxergar. Nicodemos viu em Jesus um grande profeta, um mestre vindo de Deus para ensinar uma doutrina, porque, como os profetas antigos, também ele faz milagres. Mas, para que a fé seja sobrenatural, é necessário que o Espírito toque o coração humano e o ilumine, levando-o a enxergar em Cristo não só um homem iluminado, um profeta do alto, mas o próprio Deus Altíssimo. Isso Nicodemos não ouviu, mas precisa ver. Em seguida, Jesus acrescenta que o Espírito sopra onde quer. A palavra Espírito, pneuma, em grego, quer dizer sopro. Logo, o Espírito Santo é como o vento. Não se sabe de onde ele vem e nem para onde vai, mas ouve-se-lhe o ruído. E a palavra ruído em grego, usada por Jesus, é foné, ou seja, voz. É preciso, portanto, ouvir o Espírito Santo. É dele que vem a fé. Quando começamos a ouvir Jesus de fato, começamos a notar que é o próprio Espírito de Deus quem fala em nosso coração e nossa fé se transforma. Não é mais uma fé baseada em argumentos bons, válidos e etc., mas no toque da graça de Deus. Só ela nos permite ver que Jesus é o próprio Deus feito homem. Jesus conclui com um ensinamento maravilhoso. Ele diz: não é só o Espírito, que não se sabe de onde vai,
nem para onde vem, senão que isso acontece com todo aquele que nasce do Espírito. O que Jesus está dizendo é: nós, ao nascermos de novo, ganhamos a liberdade do Espírito Santo, porque foi para isso que Cristo nos resgatou, para a liberdade de poder obedecer a Deus e amar livremente. É o pecado que nos escraviza e nos amarra. Enquanto estamos amarrados às coisas do mundo, não podemos alçar voo. Mas, se nos desapegarmos, somos como folhas soltas da árvore, que podem voar levadas pelo vento. A folha presa à árvore não voa para lugar nenhum. É a transformação interior que Jesus espera de nós. Nos próximos dias, iremos meditar sobre isso de forma mais detida e minuciosa. O importante, porém, é ter claro desde já: a Páscoa nos é dada para crescermos na fé, em contato com Jesus ressuscitado, que não é um homem que foi elevado até Deus, mas o próprio Deus que desceu até os homens, para na sua humanidade ser exaltado acima de toda criatura. Somente à luz da fé sabemos verdadeiramente de onde Jesus é. Professemos essa fé, firmemo-la em Cristo neste tempo pascal. Jesus é Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Sim, Ele está ressuscitado, mas sua ressurreição nos leva para ainda mais alto. Como São Tomé, a quem vimos no Evangelho de ontem, ver o ressuscitado e crer no invisível. Digamos igualmente ao Senhor e meu Deus. Aumentemos nossa fé, professemos nossa fé. Creiamos, assim veremos o Espírito Santo fazer-nos nascer de novo.